a gente vai conversar sobre o mundo sem cristianismo. Esse artigo aqui, ele está preocupado com o seguinte, não é? O mundo seria um lugar melhor sem religião? Porque a análise que o escritor faz desse artigo é de que as religiões estão diretamente envolvidas nas guerras que existem por aí. Tá? Diretamente envolvidas. Na minha maneira de entender, até de maneira bíblica, a Bíblia diz que o amor ao capital, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a causa de todos os males. Ok? Então, como é que a gente faz? A gente entende que o amor ao capital, o amor à grana, né, que satisfaz, que beneficia somente alguns poucos na humanidade, mas que tem toda uma gama de gente que defende e gosta, né? Só porque aqueles poucos é que saem ganhando, o resto tudo fica escravizado a eles. Todo mundo dominado por eles, todo mundo trabalhando para enriquecer eles. Mas tem muita gente que gosta disso, né? Pois bem, esse amor ao dinheiro, para se sustentar, para continuar alimentando tudo o que está acontecendo, então gera muitos aspectos para a guerra. E aí usa a religião. A religião, nós já falamos aqui, né, inclusive nesse texto, né, desde antes de Cristo, muito antes de Cristo, desde quando quando começou a Revolução Agrícola, né, quando os homens, as pessoas deixaram de ficar caminhando de lugar em lugar atrás de comida, mas ficaram sedentários e começaram a plantar. E aí, a partir daí, o que eu plantava, eu trocava com o outro que plantava outra coisa, e aí eu juntava e eu dava para ele o meu alimento, essa coisa. Desde aquela época, então, começou a exploração do homem pelo homem. Os mais violentos, os mais inteligentes, os mais... começaram a criar situações para botar todo mundo para trabalhar para eles. E todo mundo começou, então, a ficar dependente deles. Foi assim que começou tudo, né? Aí, quando chegou na época do cristianismo, o que é que aconteceu? O cristianismo foi lá, abraçou isso e alimentou isso. O capitalismo nasceu, capitalismo instituído, né? Nasceu no berço do cristianismo. Foi o cristianismo que alimentou e tem alimentado o capitalismo, né? A exploração. Somente uns devem ser ricos. O resto deve ser trabalhador para eles. Todos trabalham para facilitar a vida deles. Isso que é o capitalismo. Entendeu? E todo mundo gosta disso. Isso é de Jesus, isso é de Deus, é assim que Deus gosta. Aquilo que aconteceu na igreja de Jerusalém, aquilo ali é do diabo, aquilo é comunismo, né? Todo mundo vendia o que tinha e distribuía com todos. Não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é do diabo. Então a igreja de Jerusalém era do diabo. O de Deus é assim. Uns poucos dominam os outros. Todo mundo trabalha para enriquecer ele. Ou eles, poucos. Percebeu o que é que colocaram na cabeça da gente? E a gente ama isso. Eu gosto de ser explorado pelos ricões aí. Eu amo e defendo eles. Eu brigo com minha família, brigo com minha religião, brigo com meus amigos para defender eles, que me explora também. Entendeu como é que funciona? Pois bem, então, na verdade, não é a religião em si que produz isso, né? Que produz a guerra. Mas a religião, ela é instrumento maravilhoso para instituir a guerra, né? Eu já tenho lembrado aqui, se você for ao número e aos dedos contar, você vai ver que o cristianismo já matou mais gente do que qualquer outro tema sobre a face da terra. E olhe lá que, juntos, o cristianismo matou muito mais. E tem matado. Porque quando o cristianismo alimenta o capitalismo, o que é que faz? Todo dia morre gente de fome, todo dia morre gente na miséria, todo dia morre gente porque os hospitais
não funcionam corretamente, entendeu? Então, por causa do capitalismo, nós cristãos continuamos a matar muita gente, todos os dias. Muito, não é pouca não, muita gente. Eu vou estar pesquisando, tá aqui anotado para pesquisar, porque um escritor estava dizendo que quem plantou, quem formatizou, não é, o Covid-19 no mundo foram os cristãos, com a teimosia, com a desobediência às autoridades, com esse negócio de que Deus me protege, quer dizer, Deus não protege os outros não, mas me protege. Deus me ama, quer dizer, Deus não ama os outros não, Deus ama a mim, então eu preciso tomar. Aí eu vou lá e não tomo, eu vou lá e desobedeço às autoridades. Então veja que a gente gosta de ser contrário ao que Deus quer que a gente seja. Correto? Então, hoje a gente lembra aqui o seguinte, olha, no sikhismo, né, do guru Granth Sahib, isso aqui é apenas um exemplo das muitas religiões que existem e o que eles falam sobre guerra e paz. Tá? Se você for olhar, todos se parecem. Todas as religiões, inclusive o cristianismo e o judaísmo. Todos se parecem. Então vamos ver aqui. Já falamos sobre o judaísmo, tá? O islamismo. E agora vamos falar sobre esse rapaz. E depois, o próximo, a gente vai falar sobre o cristianismo. Então aqui. Quando todos os esforços... Aqui é a orientação religiosa que é dada através desse guru. Quando todos os esforços para restaurar a paz são inúteis e as palavras em vão, o raio do aço, a espada, é legal. É correto desembainhar a espada. Outra, ninguém é meu inimigo. Ninguém é estrangeiro. Com todos estou em paz. O Deus que abrigamos nos torna incapaz de ódio e preconceito. Veja a discrepância, né? Então, um diz, não, tem momentos que é legal a guerra. Outros dizem, não, eu não tenho inimigo, não tem como eu criar. Na mesma religião. Isso acontece no judaísmo, a gente viu. Isso acontece no islamismo, a gente viu. Isso acontece aqui e a gente vai ver depois no cristianismo. Então, por que há esta discrepância? Né? Deus se revelou a todos os homens. Todos os homens. Cada homem entendeu dentro dos seus limites. Por que é complicado? Não, a complicação não está no que Deus revelou. Porque o que Deus revelou e revela é o seu amor. Isso é o que ele revela. O seu amor. O amor, por si só, ensina tudo o resto. Então não precisa ensinar muita coisa, apenas o amor. Ensinou o amor, orientou o amor, o resto acontece naturalmente. É simples. Agora, por que ficou complicado? Por causa do homem, por causa do limite do homem, dos defeitos do homem. Eu já citei aqui, Moisés entendeu, não matarás. Não matarás. Ele entendeu. Mas ele também entendeu que deveria entrar em Canaã e matar todo mundo. A mesma cabecinha. Lá está a revelação de Deus. Ele foi lá e entendeu, não matarás. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes ele ensinou de amar e cuidar do estrangeiro. Ele ensinou lá no texto. Mas também a cabecinha dele entendeu que tudo isso podia ser colocado de lado, porque ele viu que Deus queria que o povo entrasse em Canaã e matasse todo mundo, sem exceção. A mesma cabecinha, diante de uma revelação tão simples. Esse é o ser humano. Nós fazemos isso. Eu não culpo Moisés, porque eu no lugar dele faria a mesma coisa, ou pior. Entende? Então, é isso que ocorre. Então, nós temos no texto bíblico, por exemplo, e em Moisés, nós temos a letra
e temos o Espírito. O Espírito é a realidade da revelação de Deus. Mas não é a carne, a letra, não é o que Moisés entendeu com as suas limitações. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok? Então, isso é o que acontece. E aqui o escritor está chamando a atenção dessa discrepância, né? A mesma religião, o mesmo texto bíblico diz uma coisa e depois vai lá e diz outra. Não é culpa da revelação de Deus, mas é culpa do homem, da sua limitação em entender algo tão simples que é o amor de Deus. Tá? É mais simples do que o nosso amor. O nosso amor é complicado, mas o amor de Deus é simples. Ele é maravilhoso e muito simples, porque ele ama igualmente a todos. Não é simples? Ok.